porque a situação é piorar. Eu tenho brincado, né, nas minhas lives. Não se desespere no momento. Se está ruim hoje, vai estar pior amanhã. Apesar de grande parte da imprensa tentar tapar o sol com a peneira, a verdade é que a economia do nosso país está indo de mal a pior. Com um aumento de quase 40% de pedido de falência em 2003, em relação ao mesmo período de 2022, só defende as ações da equipe econômica do atual governo quem realmente não entende absolutamente nada de economia. Isso sem contar, é claro, o rombo fiscal de mais de 200 bilhões de reais, que é um recorde absoluto. Com tudo isso, mais uma grande empresa está em grande dificuldade. As redes de supermercados Dia anunciou que deverá fechar 343 lojas em todo o Brasil, dizendo que precisará reestruturar suas operações, pois as projeções futuras não são nada boas. Obviamente, a rede de supermercado Dia não é a única a sofrer. O comentarista Rodrigo Constantino fez algumas excelentes observações sobre o caos que estamos vivendo na economia. Acompanhe o que ele tem a dizer. O deputado falou sobre a queda nos investimentos e a rede de supermercados Dia, tem um aqui bem pertinho da minha casa, aliás, bem abandonadinho já. A rede vai fechar 343 lojas no Brasil e 3 centros de distribuição e vai concentrar as suas operações apenas aqui na capital paulista, né? Vai fechar em Minas, fechar no interior de São Paulo. Esse grupo empresarial é de origem espanhola e pretende, consta, investir mais na Espanha e na Argentina. Aqui no Brasil não querem mais nada não, vai ficar bem pequenininho o negócio. Pois é, se fosse uma notícia isolada, né, podia ter alguma razão particular de falta de competência do grupo, alguma coisa específica que eles fizeram, mas não é um caso isolado. O Subway, a rede de sanduíches Subway, por exemplo, está em concordata com quase $500 bilhão de dívida e por aí vai. Essa rede de varejo tentou vender a operação e não apareceu interessado, por isso que ela está fechando as lojas, né? Porque estava dando prejuízo. Isso mostra, sim, o que está acontecendo, e é muito importante o que o deputado menciona, porque eu concordo com a análise dele, né? Quando a gente olha os números econômicos, não basta olhar só ali o crescimento na ponta final, alguma coisa assim. Você consegue, de forma artificial, gerar um voo de galinha, né? Aquela coisa meio de curto prazo, atabalhoada, com estímulos artificiais. Aconteceu isso no governo petista passado. E depois estourou no colo ali da Dilma aquilo que já vinha sendo plantado antes até. Então, quando você vai avaliar a sustentabilidade do crescimento, você tem que abrir o número do PIB e ver a sua qualidade. Por exemplo, se está subindo o consumo das famílias por meio de crédito para compra de produtos finais, de eletrônicos, de importados chineses, isso não parece um caminho muito sustentável para o PIB. Se o Gzinho, que é o gasto do governo, é que vai puxando a economia, tampouco isso parece muito sustentável. Então, o que você quer ver como economista é aquilo que tem um nomezinho feio, né? Formação bruta de capital fixo, que é o investimento produtivo. São as empresas abrindo a gaveta, pegando seus projetos de investimento e construindo uma nova planta, investindo numa nova tecnologia. Isso vai permitir ganho de produtividade, que é o que gera o crescimento sustentável à frente, sem pressionar a inflação nem nada disso. Isso nós não estamos vendo, Lacombe. Desabou o último número. Então, de novo, a situação parece tranquila, e eu também concordo com a análise do deputado de que não existe essa coisa, economia estúpida, uma coisa para e passo. A gente está vendo aqui nos Estados Unidos a tranquilidade econômica com o Biden sendo meio fritado e com boas chances de perder. Não é apenas a economia. Claro que a economia é um fator relevante na eleição, né? E eu acho que isso ali na frente ainda vai afetar muito mais o PT, porque a situação é piorar. Eu tenho brincado, né, nas minhas lives. Não se desespere no momento. Se está ruim hoje, vai estar pior amanhã. Tudo leva a crer para uma tendência de piora do quadro. Mas eu também acho que não é algo que vai implodir da noite para o dia. Eu acho que é uma construção de um modelo insustentável uma vez mais. A gente já viu esse filme. O problema do Brasil é que ele insiste nos mesmos erros. Para o PT não é exatamente erro. O cálculo político que o PT faz, na minha opinião, é se ele consegue aparelhar tudo do ponto de vista político
antes da economia degringolar. Porque aí, meus amigos, vamos lembrar, a economia de Cuba é um lixo, aliás, está muito pior agora. A da Venezuela jogou todo mundo na miséria e nem por isso os comunistas saíram do poder. Eu gostaria de saber a sua opinião. Você acha que o atual governo conseguirá reverter essa situação? Ou você acha que se a equipe econômica continuar a adotar as medidas que ela vem adotando, o cenário piorará? Por favor, deixe a sua opinião nos comentários.